Vamos para mais uma aula. Dessa vez a gente vai falar um pouquinho de variáveis e interpretação gráfica. Eu sou o professor Leandro e para a aula de hoje vamos falar um pouquinho como é que a gente sabe quem que é o x ou quem que é o y num gráfico. Como é que a gente faz uma análise gráfica de forma a perceber algumas tendências e aí nortear um pouquinho a nossa análise estatística. Então, por essa figura a gente vê que desde o ensino fundamental a gente já sabe mais ou menos quem que é o y e quem que é o x, né? Geralmente o y está no eixo vertical e o x no eixo horizontal. Muito bem. A grande dúvida, muitas vezes, é quais das minhas variáveis elas têm a condição de ser o y e quais delas são meu x. Para tentar ajudar isso, né, a gente bolou aqui duas informações sobre variáveis estatísticas. Primeiro sobre grupos e depois sobre tipos. Então, em relação a grupos, o que eu posso falar para vocês é o seguinte. Existem dois grupos de causa e efeito. Dois grupos básicos. A variável x sempre vai ser a variável explicativa, ou a variável independente. E a variável y sempre vai ser a variável resposta, ou também chamada dependente. Quem que é a de causa? É a variável x. Ela sempre vai explicar os valores que estão em y. Então, a variável x ela causa o efeito. O y, por sua vez, é o valor que vai mudar dependendo dos valores encontrados em x. Então, vai ser sempre a variável que sofre o efeito. Então, aqui como exemplo, estudantes da disciplina de análise de dados ecológicos querem testar se o número de caranguejos capturados diminui com a temperatura da água em um mangue de Sergipe. Então, observem que o número de caranguejos, se o número de caranguejos capturados diminui com a temperatura da água, ou seja, dependendo da temperatura da água, o número de caranguejos pode diminuir. Então, nesse caso, o número de caranguejos é a variável que vai sofrer a consequência caso a variável independente, ou seja, a temperatura, mude. Então, nesse caso, a temperatura da água é que vai causar o efeito de diminuição do número de caranguejos. Muito bem. Em relação aos tipos de variáveis, nós temos dois tipos básicos. Nós temos as variáveis categóricas e as variáveis numéricas, também chamadas quantitativas. Qual que é a grande diferença de uma para a outra? Para as variáveis categóricas, nós vamos atribuir categorias, como cor, sexo, posição, ou seja, os valores eles são encaixados em uma categoria. No caso das variáveis numéricas, eles podem obter qualquer valor dentro dos números racionais. Tá? Uma outra característica importante é que as variáveis numéricas, apresentam um nível, ou seja, na variável altura do indivíduo a gente vai ter como valor o valor que foi mensurado na fita métrica, por exemplo, na régua. E já nas variáveis categóricas, nós podemos ter dois ou mais níveis. Já que são categorias, nós temos que ter no mínimo duas categorias. No caso, sexo, macho ou fêmea. Ou no caso de cor, mais de dois níveis, sendo cada nível uma cor. Então, azul, verde, rosa, preto. Nesse caso, a gente tem aí 4 níveis de uma mesma variável. Bom, a grande questão dessas informações que eu estou passando para vocês é que o tipo de variável vai determinar não só o tipo de gráfico, mas também o tipo de análise que a gente vai fazer. Então, a gente tem duas regras básicas. Quando que eu devo usar o gráfico, por exemplo, de barras? Quando o meu x ou y for, um dos dois for categórico ou os dois forem categóricos. Nesse caso aqui, no exemplo, nós vemos que o nosso y ele é numérico, só que o x é categórico, distribuído em 4 níveis. Nesse caso aqui, como a categoria ela tem que ser encaixada em uma dessas barras, o gráfico de barras é alternativo. Já se o meu x e y forem numéricos, ambos foram numéricos, então eu vou ter um gráfico de pontos, também chamado gráfico de dispersão, aquele famoso gráfico de bolinhas. Tá? Por quê? Porque cada valor de y ele vai se relacionar a um valor específico de x. E aí a gente pode resumir o tipo de análise
por meio dessa tabela. Se a minha variável x é categórica, a minha variável y é numérica, o gráfico resultante tem que ser um gráfico de barras, e eu posso fazer, por exemplo, um teste t. Atento aqui no asterisco, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre normalidade. Muitas vezes não é um teste t, é um teste não paramétrico, a gente vai ver isso mais na frente. Se a minha variável x for categórica e a minha variável y categórica, então eu tenho duas categorias. Então também o gráfico que eu tenho que fazer, o gráfico resultante é com gráfico de barras, e a análise resultante seria um quadrado. Nós vamos ver isso nas aulas seguintes. Se a minha variável x é numérica e a minha variável y é numérica, então eu vou ter um tipo de gráfico chamado gráfico de dispersão, aquele gráfico de bolinhas, e um tipo de análise usual seria uma análise de regressão. Se eu tenho como variável x categórica com mais de dois níveis e a minha variável y é numérica, então eu continuo tendo um gráfico de barras como solução e como análise sugerida, nós temos aqui a nova, tá ok? Aqui um exemplo de y numérico e um x categórico de dois níveis, em que a análise sugerida aqui seria uma regressão. Desculpa, um teste t, tá? Nesse caso aqui eu tenho a mesma situação, entretanto um x categórico com mais de dois níveis. Então, nesse caso aqui, como eu tenho quatro níveis de uma variável x, a análise sugerida seria uma nova. Número de morcegos em relação às estações do ano, eu posso fazer uma nova. A interpretação gráfica também é uma etapa muito importante, né? Por quê? Porque ela permite que a gente visualize as tendências. São três tipos gerais de tendências, tá? Um efeito positivo de x sobre y, ou seja, quanto maior o valor de x, maior é o valor de y, então y é influenciado positivamente. Temos a situação contrária, em que y é influenciado negativamente quanto maior o valor de x. E temos a situação chamada de hipótese nula, né? Ou seja, o x não explica o y. Independente de qualquer valor que eu consiga atribuir a x, os valores de y também não se alteram por conta disso. Não existe relação. E aí aqui a gente vê uma tendência, né? Importante, um efeito positivo de x sobre y. Aqui também uma tendência vista em gráficos de barras, onde nós temos aqui abundância em relação à umidade em duas áreas diferentes. E a gente observa que existe uma tendência da área 1 para a área 2 de uma redução da umidade. Tá ok? Bom, gente, para a aula de hoje era isso que eu tinha como resumo. Nós vamos ver isso mais especificadamente nos nossos exercícios, tá ok? Valeu, um abraço aí. Até a próxima.